Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, dia 13 de abril de 2025, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, neste primeiro horário, das 7 às 8 da manhã, na reprise das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre aos domingos, a partir das 9 horas da manhã, depois também nas redes sociais, YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul, aos domingos a partir das 8h30 da noite, e é claro, na TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas terças-feiras. Nós te agradecemos pela audiência e pela companhia e te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube, basta procurar por Diocese de Caxias, se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações e tudo que nós publicamos semanalmente, o programa do nosso Bispo Dom José, também o programa Razões da Fé e o programa Ponto de Encontro, que a gente faz com a TV Canção Nova. Neste dia 13 de abril, domingo de Ramos, quando iniciamos a Semana Santa, a grande semana da nossa fé, nós vamos refletir o tema Divina Misericórdia, fonte de esperança, recordando que neste ano jubilar, estamos vivendo o Ano Santo dos Peregrinos da Esperança e, na sequência, neste domingo celebramos os Ramos e a Paixão do Senhor, começamos a Semana Santa, no próximo domingo vamos celebrar a Ressurreição do Senhor e lá no dia 27 de abril vamos celebrar a Divina Misericórdia. E nós temos como convidados do nosso programa de hoje o casal Paulo Ecker e Neiva Ecker, que são divulgadores da devoção à Divina Misericórdia e participam na paróquia Sagrado Coração de Jesus no bairro Cruzeiro. Paulo, obrigado pela presença. Oi, Felipe, olá, Neiva, e a todos os que acompanham o programa Razões da Fé. É uma alegria estar aqui mais uma vez para falar da Festa da Misericórdia, a devoção à Divina Misericórdia. Muito bem, obrigado, Neiva, também pela tua presença. Olá, Felipe. Nós é que agradecemos pelo convite. É uma alegria estar aqui para poder falar desse tema que nos engrandece tanto, A devoção à Divina Misericórdia. Muito bem. E a gente já vai começar, Vocês já vêm, já é a segunda vez que vocês estão aqui. Teve um ano que o ano passado as filhas de vocês estiveram aqui conosco falando sobre a devoção à Divina Misericórdia, mas a cada ano nós temos novos ouvintes e também temos essa história que vai sempre se renovando. Então, Neiva, te peço para tu nos contextualizar e nos explicar, nos contar um pouco sobre a devoção à Divina Misericórdia, com a sua origem e como ela alcança o mundo inteiro. Então, devoção à Divina Misericórdia. Uma devoção é um apego sincero e fervoroso a Deus ou aos santos, Então, a devoção à Divina Misericórdia, a gente entende que é um apego sincero que a gente tem à Divina Misericórdia de Jesus. O que é a misericórdia de Jesus? É a grande vontade que Jesus tem, é a compaixão que Ele tem em acolher as nossas misérias. Então, nós como devotos, nós temos esse apego sincero a essa vontade que Jesus tem, a esse desejo, a esse querer que Ele tem de envolver as nossas misérias. E depois que a gente descobre isso, a gente também fica com a vontade de divulgar cada vez mais para que as pessoas entendam isso e também se encantem por Jesus, E aí, como tu perguntaste, como começou essa devoção começou lá na Polônia, através de uma religiosa. O nome dela era a irmã Faustina Kowalska. Ela é considerada pelos místicos da Igreja Católica, pelos teólogos, como uma das maiores místicas da Igreja Católica. Então, foi ela que Jesus escolheu para revelar os mistérios dessa devoção. Paulo, aproveitando, quem foi Santa Faustina ou Irmã Faustina e qual a importância dela para o início da devoção da Divina Misericórdia e para que ela se propagasse por todo o mundo? Então, Santa Faustina é uma jovem, uma menina que nasceu na Polônia, uma menina
camponesa, de família pobre, a terceira filha da família, que são em 10 irmãos. E ela sentiu desde cedo, né, esse chamado de Jesus, né? Ela tinha essa sensibilidade de sentir que Jesus a procurava, né? E com 18 anos, então, ela entrou para o convento, né, das Irmãs da Mãe da Misericórdia. E ela, então, neste convento, ela teve assim muitas provações, muitas dificuldades, né? E ali Jesus se manifestava muito a ela, né? E ela, então, em cima de todos os escritos dela, em cima de tudo aquilo que ela recebia de mensagens de Jesus, com a ajuda do seu confessor, né, o padre Miguel Sopotko, ele conseguia fazer e traduzir em obras aquilo que Jesus passava para ela. Porque ela sozinha, tão simples, na simplicidade dela, ela não conseguiria fazer, né? Então, ela é uma jovem que entrou para um convento e muito especial aos olhos de Jesus. Jesus tinha assim, um carinho muito grande por ela e passava para ela toda uma mensagem grandiosa da misericórdia do seu coração, né? Do coração de Jesus, para que se propagasse em todo o mundo. Ainda seguindo, Paulo, tu falavas das provações que Faustina viveu. Podemos também, e a Neiva trazia há pouco, que ela é considerada uma das grandes místicas, né, da nossa igreja. Também poderíamos até quase fazer um paralelo com Santa Teresa d'Ávila, uma outra grande mística que também sofreu grandes provações, inclusive da própria igreja, ao dizer que os escritos dela eram escritos de bruxa, né? Então, nós poderíamos até fazer esse paralelo de que as provações de irmã Faustina também, né, olhando também esse lado de Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila. Com certeza. Sabe que Santa Faustina, no próprio convento dela, quando ela ingressou para o convento, ela não tinha as condições de pagar o dote que deveria ser pago na época, né? Então, ela teve a dificuldade teve que trabalhar no período anterior, no ano anterior, para que ela pudesse depois ingressar. Então, pelas as condições financeiras dela, ela era considerada de segundo escalão, né? Eram divididos em duas escalas, né? O primeiro coro e o segundo coro, né? E assim, então ela sempre participou dos serviços mais simples, daquilo que sobrava, vamos dizer assim, a parte de limpeza, a portaria, a lavanderia, a parte de padaria. Então, os serviços mais braçais mesmo sobrava para essas irmãs deste segundo coro. E também ela era zombada, porque dentro do próprio convento tinha essa informação de que ela recebia essas mensagens de Jesus. E não é muito bem aceito, né, quando acontece isso e as pessoas sentem talvez inveja, ou até uma colega dela lá disse assim, olha, Jesus, tu diz que Jesus aparece para você, mas ele só aparece para os santos, né? Não para pessoas como não para pessoas comuns assim, né, como ela. Então, ela sim sofreu bastante e também na dificuldade dela de não ter conhecimento, não ter frequentado o colégio por muito tempo. Ela tinha dificuldade de escrever, de se expressar assim na sua escrita. Então também os escritos dela não tinham essa coerência talvez gramatical e teve a dificuldade de ser reconhecido, justamente talvez por isso, né? E nessa injustiça, assim, eu acho que quem ajudou muito ela também a superar é o próprio Jesus, né, nas suas manifestações, dizendo que ele sabia de tudo isso, né, e ele sempre estaria com ela para dar o suporte e o apoio que ela precisasse. E, visivelmente, ele colocou o confessor, o padre Miguel, no caminho dela para que também ajudasse ela a conseguir suportar essas dificuldades que ela sofria, nessas injustiças que ela sofria dentro do próprio convento com as colegas. Muito bem. E nós temos, né, agora o Paulo falava que ela tinha dificuldade para escrever justamente porque não tinha tido a possibilidade da educação, né, da alfabetização e da escola, né? Mas o Diário de Santa Faustina, ele é o grande, podemos dizer assim, ele é a obra central
para nós trabalharmos a divulgação desta devoção à Divina Misericórdia. Qual a importância dele e que tipo de mensagens a gente encontra nele? Sim. Então, deixa eu voltar ali o que o Paulo estava falando, que eu acho interessante que tu comentou sobre Santa Teresa e Santa Faustina. Se a gente analisar a vida dos santos, geralmente tem, né, injustiça, sofrimento, incompreensão. Inclusive tem um santo que diz que se não tiver isso tudo, se não tiver injustiça e incompreensão, com certeza a gente não está no caminho certo. Porque o caminho de Deus é cheio, né, desses altos e baixos. E, sim, ela não tinha estudo. Para ela escrever era difícil. Hoje a gente tem notebook, tem celular, ela não tinha, nem caneta ela tinha. Naquela época era pena e tinta. A gente tem hoje até o corretor do WhatsApp e as próprias inteligências artificiais que escrevem tudo pela gente, né? Entregam tudo pronto, né? Ela não tinha nada disso. Até no comecinho do diário dela, quando o confessor pede para ela escrever um lamento dela, que ela escreve assim: poderá a pena escrever, né? Todo aquele sentimento que eu tenho no meu coração e eu não consigo colocar em palavras. Então, poderá a pena, porque ela tinha pena e o tinteiro para poder escrever, né? Mas esse diário, sim, ele nos ensina muitas coisas. E um aprendizado muito grande que eu sempre tenho comigo é a obediência. Porque através de todas essas dificuldades que ela tinha, ela poderia ter dito não. Jesus, eu não sei escrever direito, eu estudei pouco, eu não tenho os meios necessários para escrever. Mas com aquilo que ela tinha, ela foi obediente e escreveu. Então, acho que o grande ensinamento para nós é a obediência, né? Mesmo contra a nossa razão, porque pela razão dela, ela poderia dar todas essas justificativas. Mas não, ela aceitou a vontade de Deus. E esse diário, ele se transformou em um grande canal de transmissão da vontade de Jesus. Porque ele passava para ela tudo aquilo que ele desejava, né? Ela foi fiel e escreveu. E esse diário, então, é o grande canal da transmissão da vontade de Jesus. E através do diário se revela toda a misericórdia de Jesus. Uma misericórdia nova? Não, é uma misericórdia que sempre existiu, né? A misericórdia sempre existiu, só que no decorrer do tempo muitas coisas vão sendo esquecidas, ou o povo vai deixando de lado. Então Jesus, na sua imensa bondade, vai suscitando ao longo dos anos algumas pessoas para nos recordar daquilo que ele já falou, mas que foi ficando no esquecimento, né? E também no diário se revela a grande esperança que Jesus tem, né? Que a gente confie nele. É um grande pedido que ele tem no diário para a gente confiar na bondade e no desejo que ele tem de salvar cada um de nós. Muito bem. Paulo, tu poderia nos descrever um pouco sobre a imagem de Jesus misericordioso, essa que está aqui também no vídeo à nossa frente, explicar o que ela significa, de onde vem a inspiração, o que significa cada um dos elementos que a compõem. Em primeiro lugar, esta imagem ela foi pintada, né, a pedido de Jesus. Jesus disse a Santa Faustina que pintasse uma imagem como ela estava vendo. Só que ela não era artista, ela não sabia pintar. Então o padre Miguel conseguiu um pintor, né, um artista, e este pintor fez a pintura conforme a descrição dela. E a primeira imagem que ficou pronta, né, ela chorou diante da imagem porque não expressava nada daquela beleza que ela via. E aí Jesus disse para ela, né, que não importa a habilidade do pincel, mas sim a habilidade do pintor. A habilidade do pintor, mas sim a expressão, né, o quadro em si, a imagem para ser venerada. E começamos assim olhando para o rosto de Jesus, né? O olhar de Jesus. No diário de Santa Faustina, ele diz que este olhar é o mesmo olhar que ele tinha na cruz, né? Então, na cruz, onde ele se ofereceu a morrer por todos nós, para a remissão dos nossos pecados, este mesmo olhar que ele tinha na cruz era o olhar que está nesta imagem. Ele tem a mão direita erguida, né, abençoando, e a mão esquerda no coração transpassado, da onde brota o sangue e a água da misericórdia, né, os raios da misericórdia. Sendo assim, então, o raio vermelho, que ele é a vida das almas, representa a vida das almas, e os raios pálidos ou brancos, ele representa a água do nosso batismo e a própria reconciliação.
Depois nós temos o manto, né, a túnica de Jesus, é uma túnica branca, né, do Senhor ressuscitado, em que ele se apresenta para nós vivo, né, vivo e presente na nossa vida. E os pés dele estão dando um passo, né? Jesus sempre dá um passo na nossa direção, dá um passo em ao nosso encontro, né? E espera de nós. Ele não nos obriga, mas ele quer, né, se aproximar de nós. Então os pés estão a caminho, os pés marcados pelos pregos, né, da cruz, mas está a caminho em busca de cada um de nós para nos resgatar. E Jesus pediu que fosse escrita uma frase embaixo nos pés dele ali nesta pintura. Este quadro aqui ela está em polonês, porque veio lá da Polônia, mas esta frase é: Jesus, eu confio em vós. Porque a base de toda a misericórdia é esta confiança que nós devemos ter em Jesus. Então, o vaso da confiança é a chave central, né, da misericórdia de Deus. Se eu não sei nem rezar, mas eu consegui dizer para Jesus: Jesus, eu confio em vós, e se entregar assim, com o coração aberto, com o coração livre e espontâneo, com certeza nós alcançamos grandes graças, porque Jesus tem muito para nos dar. Nós temos no próximo bloco, nós vamos falar mais sobre essa questão do Ano Santo, né, do ano jubileu que nós estamos vivendo. E, ao mesmo tempo, agora que o Paulo falava sobre a frase que está embaixo, né, aos pés da pintura, Jesus, eu confio em vós, a gente recorda o próprio hino do Ano Santo, do jubileu que a gente está vivendo, que vai dizer assim: no caminho eu confio em ti. Né? É um caminho, nós vamos nos encontrando neste caminho com o ressuscitado, com aquele que nos dá a sua misericórdia. Recordando que o programa Razões da Fé tem o apoio de trabalhos acústicos, sons que elevam o coração em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho em @trabalhosacústicos. Fique com a gente, logo voltamos para o segundo bloco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha.
Cooperativa Cindy Lojas Farroupilha. Quer segurança na hora de comprar um imóvel? A Imofar tem mais de 40 anos de tradição. Tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa, direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. SEAR Aparelhos Auditivos, porque a sua audição merece o melhor cuidado. Ligue 54 99974 1957 e agende a sua avaliação. Na Clínica SEAR, acreditamos que ouvir bem é viver melhor. Rua Pinheiro Machado, 183A, Centro de Farroupilha. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. De todos lugares, Mãe de Caravaggio, fiéis aos milhares, vos vem suplicar. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 13 de abril de 2025, início da Semana Santa, domingo dos Ramos e da Paixão do Senhor. Nós agradecemos você que nos acompanha aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais. Lembrando sempre que o programa Razões da Fé tem o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a espiritualidade em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. O tema do nosso Razões da Fé de hoje nos leva a pensar na Semana Santa, nos leva a pensar na ressurreição do Senhor e já no outro domingo, 27 de abril, quando nós vamos celebrar a festa da Divina Misericórdia. E o nosso tema de hoje, Divina Misericórdia, fonte de esperança.
Nós temos como convidados aqui o casal Paulo e Neiva Ecker, que são divulgadores da devoção à Divina Misericórdia. Nós falamos no bloco anterior um pouco sobre Santa Faustina, sobre a devoção, sobre o quadro, a pintura da Divina Misericórdia. E agora, nesse segundo bloco, eu começo com o Paulo, né? A festa da Misericórdia sempre é celebrada no segundo domingo da Páscoa, ou seja, no domingo seguinte à Páscoa, e ele foi um pedido de Jesus a Santa Faustina. Qual o seu significado e importância? A festa da Misericórdia, né, o domingo da Divina Misericórdia, foi um pedido do próprio Jesus, né, a Santa Faustina, como tu mesmo disse. E ele é celebrado no domingo depois da Páscoa. Jesus disse que deveria ser no domingo depois da Páscoa, no domingo seguinte à Páscoa. Nós passamos 40 dias, né, de Quaresma, onde é um período de conversão, um período de reflexão, de silêncio, de transformações dos corações que se sentem daqui a pouco magoados, feridos, ou com o próprio pecado, né? Então, nós temos um período de conversão e caminhada. Chegamos na Semana Santa, onde Jesus se oferece para o perdão de todos esses nossos pecados. Jesus passa por todo o sacrifício, né, da paixão, morte, no domingo de Páscoa, então, a ressurreição. E a semana toda, a festa da Páscoa, ela é tão grande e tão intensa que ela não é celebrada só no domingo de Páscoa, mas sim toda a semana. E o fechamento, acho que Jesus escolheu este dia como o dia especial da misericórdia, justamente pela caminhada que nós fizemos antes, né, no período de Quaresma, e depois o auge aonde ele se dá, né, na cruz e ressuscita, e também ele está sempre pedindo e querendo que nós nos aproximamos dele. Então essa festa é um pedido dele para Santa Faustina, e neste dia ele diz que as comportas da misericórdia, o coração dele está escancarado, querendo dar a misericórdia para nós. Então muito importante de nós viver bem este período ali, para chegar no domingo da festa da misericórdia com um coração assim, totalmente arrependido, e colocar daí todas as nossas dores e os nossos pecados diante de um sacerdote, em busca do perdão e a misericórdia de Jesus, que nos espera em todo momento. E nós aqui na Diocese temos a alegria de já há 11 anos celebrarmos a festa da Misericórdia como uma programação oficial, uma programação organizada justamente para celebrar este dia, reunindo as pessoas e cada vez mais levando à frente e mostrando esta devoção à Divina Misericórdia. Eu peço, Paulo, que tu possa também já fazer o convite agora, depois, mais para frente, a gente vai reforçar o convite lá no terceiro bloco, mas fala um pouco para nós sobre a história da Festa da Misericórdia aqui na Diocese, e já faz o convite também para o próximo dia 27. Então, nós conhecemos a devoção à Divina Misericórdia no final do ano 2008, 2009, início de 2009. E ali nós descobrimos e ficamos sabendo que tinha a Festa da Misericórdia. Fazíamos uma celebração na nossa paróquia, né, 2009, 10, 11, 12, até 2014. E daí sentimos a necessidade de algo maior, de uma festa diocesana. E a Festa da Misericórdia não é uma festa, vamos dizer assim, uma festa normal de salão de comunidade, mas sim uma festa espiritual. Então, a programação da festa é às 11 horas, tem a missa solene, né, celebrada no Santuário Nossa Senhora de Caravaggio, aqui em Farroupilha. E à 1h30 nós temos a adoração ao Santíssimo no próprio santuário, né, na programação do santuário. E às 14 horas a gente vai para o auditório para uma catequese falando sobre o coração misericordioso de Jesus. E às 15 horas temos o Terço da Misericórdia, encerrando assim a festa. Então, uma programação totalmente espiritual, para que as pessoas venham realmente em busca da misericórdia e de Jesus. E como é que as pessoas podem chegar aqui ao santuário? Vai ter alguma carreata que sai de Caxias? Como é que vocês também estão pensando nisso? Na realidade, lá do bairro Cruzeiro sempre sai um ônibus, né?
Mas as pessoas se organizam e vêm conforme elas conseguem, cada uma com seu carro ou arrumando carona, se organizam em caravanas, em lotar ônibus. O que a gente pede é que as pessoas se organizam neste dia e venham para cá, né? Venham para essa festa. Já tem gente que vem a pé também, já fazendo a sua preparação para a própria Romaria de Caravaggio. Então, a questão é vir, né? A questão é vir, é isso ali. Jesus quem está esperando, né? Muito bem. Neiva, nós estamos vivendo o Ano Santo, né? Este jubileu dos peregrinos da esperança que o Papa Francisco convoca. Lá em 2015 ele convocou o jubileu extraordinário da misericórdia, onde a gente foi cada vez mais convidado a olhar este Deus, este Criador que nos envia Jesus como o Salvador, o misericordioso. Tanto que ele escreve na época a bula de lançamento do jubileu como a misericórdia e vultus, né? O rosto da misericórdia é Jesus. E nesse ano nós estamos celebrando os 2025 anos do nascimento de Jesus. Qual a ligação entre o jubileu e a mensagem da Divina Misericórdia? Bom, peregrinos da esperança, né? Então, na tradição da Igreja, sempre um ano jubilar é um convite à reconciliação. Reconciliação com Deus e com o próximo. E eu separei aqui o diário, no parágrafo 1448, uma frase que Jesus falou que combina com isso. Ele diz assim para ela, para Santa Faustina: escreve, fala da minha misericórdia. Diz às almas onde devem procurar consolos, isto é, no tribunal da misericórdia, onde continuo a realizar os meus maiores prodígios que se repetem sem cessar. Então é aqui Jesus falando da confissão, né? Ele já estava falando para ela e agora vem o jubileu, que também o grande sentido é a reconciliação. Então o confessionário é o verdadeiro lugar de encontro com a misericórdia de Deus. E o tema Peregrinos da Esperança, a gente vê, inclusive no cartaz, que tem o desenho de todos caminhando juntos, né? E eu acho que esse é o verdadeiro sentido. Todo mundo caminhando junto, se estendendo a mão, ajudando quando um tá bem e o outro pode não tá, né? Um auxiliando o outro nessa grande caminhada rumo à casa de Deus, né? E também, esse ano faz 25 anos que tem a Festa da Misericórdia. Porque foi o Papa São João Paulo II, ele instituiu no ano 2000. Então, agora no ano de 2025, fazem 25 anos que foi instituída a Festa da Misericórdia. Muito bem. Paulo, de que forma então os fiéis podem viver bem esse ano santo de 2025 à luz da Divina Misericórdia? Sabe que o ano santo, né, são 365 dias em que nós temos, que a Igreja nos proporciona, né, a oportunidade de nos confessar, de assistir uma missa, de comungar e rezar pelas intenções do Papa e nós obtermos a indulgência plenária. Então, assim, o que mais misericordioso do que esta oportunidade, né, que a Igreja nos oferece e de nos aproximarmos cada vez mais e ter o perdão não só das culpas, mas sim das penas, né, daquilo que a gente comete, daquilo que a gente cai, porque nós somos pecadores, nós somos frágeis, né? E precisamos dessa misericórdia. Então, o ano jubilar e a festa da esperança, a festa da misericórdia, o ano jubilar é a oportunidade, sim, que nós temos de caminhar todos os dias rumo a esta misericórdia de Jesus. E aqui eu vou recordar, antes da próxima pergunta, que justamente, né, o jubileu ele nos provoca a olhar de novo para as obras de misericórdia, aquelas obras de misericórdia corporal e espiritual que também nos ajudam a tocar. Gosto muito da expressão que o Padre Leonardo, nosso coordenador de pastoral, usa: tocar a carne de Cristo ferida. Ele se revela como aquele que cuida, que abençoa, que escancara as portas do seu coração. E nós também retribuímos isso com a confissão, com a busca constante da conversão
a busca da Eucaristia, a oração, e também com ação, sempre no cuidado com aqueles irmãos mais frágeis. E Neiva, por que a mensagem da misericórdia é tão relevante no mundo de hoje, com tantos desafios e sofrimentos? Eu acho que é porque ela nos ensina a olhar além, né? A gente tem que olhar além, saber que existe um mundo depois daqui, né? Mas olhar além com os pés no chão. E no Diário de Santa Faustina ela nos ensina muito bem isso. Eu separei algumas frases aqui, não coloquei as citações, mas só para a gente ter uma ideia das coisas que Jesus falava para ela, e com certeza fala para cada um de nós, né? Ele dizia assim: não temas, minha filha, não está sozinha. E se ele dizia para ela, ele diz para nós: luta com coragem, porque o meu braço te ampara. Então, como tu dizia, nas dificuldades, né, e tal, pra gente lutar com coragem, porque o braço de Jesus está com a gente. Faz o que puderes, eu farei tudo o que tu não conseguir. Então, que a gente não se desespere, às vezes, de não conseguir, né, realizar tudo aquilo que a gente desejava, mas Jesus olha para a intenção do nosso coração, e não para a realização por completo, né. Não adianta eu realizar uma grande obra se não for essa a vontade de Deus para minha vida. Então, Ele olha para a vontade do nosso coração. E eu acho que é isso, a devoção à Divina Misericórdia, as palavras do diário nos ensinam a isso, a olhar além daqui deste mundo. Como vocês, como a Divina Misericórdia chegou até vocês? Qual é o testemunho de vida de vocês para vocês terem se tornado divulgadores da Divina Misericórdia? Foi uma experiência mística, na verdade, que eu tive, né? É muito grande essa história, assim. Vou contar só o início, assim, só um pedacinho. Porque eu e o Paulo é um ex-seminarista. Então, a vida dele, assim, totalmente voltada para a Igreja Católica. Só que a minha vida não era. Eu fui batizada, fiz primeira comunhão e crisma, mas eu vivia bem afastada, né? Então, quando a gente casou e nós tivemos as nossas filhas, a gente sempre teve o olhar fixo para o mesmo lugar. A gente queria educar as nossas filhas da mesma maneira. Só que eu percebi que na questão da fé, a gente estava indo para caminhos diferentes. Porque ele ia na missa todos os domingos e eu não ia. Porque ele falava bem de Deus e eu não falava, né? E eu pensei, meu Deus, as nossas filhas vão ficar confusas. Eu não quero isso para elas. E por elas eu vou mudar. E eu fiz uma longa caminhada, assim, tentando mudar e tentando ter a fé que meu marido tinha. Só que eu não conseguia, sozinha eu não conseguia, né? Até que um dia eu desisti. E eu pensava que ou a pessoa tinha fé ou não tinha. Eu pensava que eu ia ser assim para sempre. Mas o Paulo sempre me incentivando a continuar, né? E teve uma vez que nós fomos para a praia, eu, o Paulo e as filhas. E teve uma noite que elas já tinham ido dormir. E eu e o Paulo ficamos sozinhos na sala conversando sobre Deus, sobre a igreja, né? E ele me incentivando a continuar. E eu dizendo que não tinha jeito. E durante essa conversa, Felipe, nós dois, um de frente pro outro, assim, o sofá era um de frente pro outro. De repente, eu tive uma visão. Eu vi Jesus misericordioso do lado do Paulo. Só que eu nunca tinha visto uma imagem de Jesus misericordioso antes. Nunca tinha visto. Eu nem tinha fé, eu nem conhecia a Bíblia, eu não acreditava, né? E eu vi essa imagem, eu vi Jesus me olhando. E aquele olhar me transmitiu muita coisa. Todas as dúvidas que eu tinha e os julgamentos que eu tinha a respeito da fé e de Deus, eu senti. Como se eu sentisse aquela explicação dentro de mim. E foi um amor muito grande, foi uma coisa muito profunda, que é difícil encontrar palavras para explicar. E aí também, com aquele olhar, Jesus me falou uma frase, né? Sem mexer os lábios, mas eu ouvi cada palavra. E ele disse assim: calma, filha, eu sei da vontade do teu coração, vem para mim. Né? E aí ele sumiu. E eu comecei a chorar, me desesperei. O Paulo queria saber o que estava acontecendo, a voz não saía, né? E aí, a partir daquele dia, eu comecei uma nova caminhada. Isso foi em outubro de 2008. Em dezembro de 2008, eu e o Paulo fomos numa livraria para comprar um livro, porque ele ia dar de presente de Natal para um colega. E escolhendo qual livro ele daria, de repente eu encontrei um livro com Jesus misericordioso na capa e reconheci que era ele que eu tinha visto. Né? E foi ali que começou toda essa história com a Divina Misericórdia. Porque aí eu comprei aquele livrinho, fiquei sabendo que existia um diário que contava a história toda. Voltei, comprei o diário e nunca mais parei de divulgar.
vocês percebem, caros ouvintes e telespectadores, que aqui no programa Razões da Fé a gente traz, às vezes, os teólogos, os filósofos, mas quanto mais importante às vezes é trazermos testemunhos. Nós sempre procuramos trazer testemunhos. E um testemunho como esse da Neiva nos ajuda também a parar e pensar um pouquinho como é que está a minha caminhada de fé. Né? Como está a minha caminhada de fé e, ao mesmo tempo, o testemunho do casal, que é um testemunho justamente de olhar para a mesma direção, de um compreender, e aquilo que também é uma das obras de misericórdia, suportar, né, a fraqueza do outro, suportar os limites do outro, mas sempre ser este suporte, algo que vai ajudando a levar para frente. E o casal justamente é aqueles, certamente quando aconteceu este fato da visão, vocês conversavam. O Paulo talvez convencido do que estava falando, a Neiva talvez duvidando ou não sabendo como lidar, mas nunca fechados ao diálogo, né? Uhum. E é a partir de um diálogo que o Senhor se apresenta. Que belo testemunho, que belo testemunho. E assim a gente vai concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé, recordando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a espiritualidade em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Imofar carrega na bagagem mais de 48 anos de história. História essa que se solidificou através da constante realização dos sonhos dos seus clientes. A Imofar conta com uma equipe qualificada,
pronta para oferecer um atendimento de excelência durante toda a jornada. Seja para comprar, vender ou investir, a Imofar é o elo perfeito entre o sonho e a realização. Confiança, agilidade nos processos e segurança é a nossa essência. Venha nos visitar ou acesse nosso site e explore todas as oportunidades. Quando você usa um produto da Tramontina, você talvez nem perceba toda a história que está por trás dele. Uma história que começou no Brasil em 1911, quando Valentim e Elisa Tramontina abriram uma pequena ferraria na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. De lá para cá, a Tramontina cresceu como uma empresa genuinamente brasileira. Hoje, são fábricas espalhadas por diferentes regiões do Brasil. Elas produzem um diversificado portfólio de mais de 22 mil itens. E todos esses produtos são distribuídos por diferentes segmentos. Utilidades domésticas, como facas, panelas, talheres, porcelanas para a sua casa ou o seu negócio, uma linha completa para o seu churrasco. Ferramentas, que vão desde a jardinagem até os segmentos profissional, industrial e automotivo. Lar, com móveis e equipamentos para deixar a sua casa ou seu negócio prontos para fazer ainda mais bonito. E materiais elétricos, para todos os tipos de instalação e reforma. Todos esses produtos chegam ao dia a dia de milhões de consumidores graças ao trabalho de mais de 10 mil funcionários atuando em unidades de produção, lojas conceito, centros de distribuição, vendas online e escritórios de vendas. Pelo Brasil e no mundo. E tudo isso é construído no presente com os olhos no futuro. Como o Tramontina Transforma, uma iniciativa voltada para a preservação de florestas, reciclagem e uso consciente de água e energia, impactando de maneira positiva o meio ambiente e a vida de milhares de pessoas. E tudo isso vem de um propósito que norteia o trabalho da Tramontina todos os dias. Porque a Tramontina é feita de pessoas. Pessoas como você, que se identifica com os nossos valores e que também preza pelo prazer de fazer bem feito. Tramontina, o prazer de fazer bonito.
Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 13 de abril de 2025, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais. O nosso programa de hoje, ele tem como tema Divina Misericórdia, fonte de esperança, porque estamos vivendo o Ano Santo, o Ano dos Peregrinos da Esperança, e também nos aproximando, hoje abrindo a Semana Santa com o Domingo de Ramos. No próximo domingo celebraremos a Páscoa da Ressurreição de Jesus e depois, então, lá no dia 27 de abril, a festa da Divina Misericórdia. Nós recordamos o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a espiritualidade em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Nós temos como convidados aqui nos estúdios da Rádio Miriam, em Caravaggio, o Paulo e a Neiva Ecker, que são divulgadores da devoção à Divina Misericórdia. Neiva, quais são os frutos espirituais que podemos colher ao praticar a devoção à Divina Misericórdia nas nossas vidas? Então, acho que o grande fruto é que desenvolve um vínculo pessoal de amor com Jesus, né? E esse vínculo nos leva a querer fazer uma participação na igreja. Tu não consegue mais ficar longe. E a partir do momento que tu está vinculada à igreja, tu começa a participar, tu começa a servir, grandes coisas acontecem. Porque a partir desse serviço tu começa a conviver com pessoas, né? Tu começa a ouvir, tu começa a ser ouvido, começa a participar de formações, né? E isso tudo te traz uma grande realização pessoal mesmo, né? Muitas pessoas falam, mas tu fica lá trabalhando na igreja, mas não é um trabalho, é um privilégio, né? Quando tu olha com outros olhos, tu vê que é um privilégio estar ali. Então eu acho que esse, na verdade, é o grande fruto. Tu se apaixonar por Jesus, tu ter esse vínculo de amor por Ele, tu te aproxima da igreja, tu começa a trabalhar por amor a Ele e tudo isso tem um novo sentido para a tua vida. Esse é o grande fruto que, consequentemente, agrega vários frutos, né? E nós sempre recordamos, né, que nós, enquanto igreja, acreditamos que é o Espírito Santo que guia a nossa igreja. E, portanto, quando a gente trabalha na igreja, como a Neiva falava há pouco, nós sempre e cada vez mais nós vamos nos aproximando de Deus por meio, né, do seu Filho Jesus Cristo, que é Deus, na força e na ação do Espírito Santo, que é Deus também. Paulo, ainda sobre a questão da devoção à Divina Misericórdia. Santa Faustina, como nós falávamos lá no primeiro bloco, ela enfrentou incompreensões e dificuldades ao longo da sua vida para cumprir a missão que ela tinha. Que lições a gente pode tirar sobre a perseverança dela e a confiança em Deus? Na realidade, na nossa caminhada, né, qualquer um, né, nem sempre é compreendido, né, nem sempre é só aplauso. Às vezes vem muitas pedras, né, e nós devemos enfrentar essas dificuldades, acho que se espelhando muito em Santa Faustina. Se fosse olhar as dificuldades em que ela passou, ela teria desistido e não teria nada disso, né? Não teria o diário, não teria as revelações propagadas, talvez não teríamos esta devoção hoje tão grande e tão difundida no mundo inteiro. Então, saber e tirar como lição para nós de que quando nós fizermos alguma coisa, que nós nos dispomos a trabalhar pelo reino, ou pelas coisas de Deus, não se importar com as pedradas, não se importar com as dificuldades, não se importar com aquilo que tu vai encontrar de incompreensões ou até de julgamentos, né? Então, mas fazer sempre com amor. Acho que a maior lição é isto, né? Que nós fizemos as coisas para Deus, também não para ter os próprios méritos, né? Nós devemos fazer as coisas para Deus, mas com amor, né? Buscando atrair para esse Deus maravilhoso, bondoso e misericordioso todas as pessoas que nos rodeiam, né? E fazer com que elas vejam, né, em Deus a misericórdia e que eles podem sim cada vez mais se aproximarem e sem medo, né? Fazer sem esperar
nada em troca, fazer gratuitamente e arcar com as pedradas, com as dificuldades da vida. Eu gosto, Felipe, de ler algumas passagens para as pessoas irem se familiarizando, né, com o diário. Olha o que Jesus falou para ela. Não te admires se às vezes és julgada injustamente. Eu, por teu amor, bebi por primeiro o cálice de sofrimentos não merecidos. Então, o primeiro que a gente deve se espelhar é em Jesus, né? E aqui eu recordo, agora ouvindo vocês falarem sobre as pedradas, os sofrimentos, né? Mas ao mesmo tempo a Neiva falava há pouco que quando conhece Jesus você se apaixona. O documento de Aparecida, em que quando os bispos da América Latina e do Caribe se reuniram aqui em Aparecida para tratar sobre o tema discípulos e missionários, tem lá no número 129 do documento de Aparecida as duas frases. Conhecer Jesus foi o melhor que aconteceu em nossas vidas. E dá-lo a conhecer com as nossas palavras e com a nossa vida é a nossa alegria. Que isso também seja, né, para cada um de nós, para cada um que está escutando, que está assistindo nesse momento também o Razões da Fé, possa ser o testemunho aqui da Neiva, do Paulo, o que a igreja nos fala por meio dos seus documentos também possa ser esse impulso de a gente poder se aproximar mais de Jesus, se apaixonar por Ele e sim, dá-lo a conhecer com as palavras e com a vida para que outras tantas e tantas pessoas possam conhecê-lo. Neiva, muitas vezes se opõem misericórdia e justiça. Como a doutrina católica entende a relação entre justiça divina e a infinita misericórdia de Deus? Eu fiquei muito contente quando eu fiquei sabendo que tu ia fazer essa pergunta, porque antes de saber dessa pergunta, eu já estava com uma coisa no meu coração, que eu queria trazer um quadro diferente para esse momento. E assim, antes de mostrar o quadro, eu vou ler duas passagens que tem tudo a ver com isso daqui. Sabe por quê? Muitas pessoas dizem assim: vocês ficam divulgando a misericórdia, então quer dizer que Jesus é bonzinho, ele é misericordioso, eu posso fazer o que eu quiser e tá tudo bem. Não é assim. Ele nunca falou isso no diário. Quer ver só? No parágrafo 83 ele fala assim: escreve isso. Antes de vir como justo juiz, venho como rei da misericórdia. E depois ele fala assim, escreve: antes de vir como justo juiz, abro de par em par as portas da minha misericórdia. Quem não quiser passar pela porta da misericórdia, terá que passar pela porta da minha justiça. Aí, olha aqui, Felipe. Tudo na nossa fé se entrelaça, né? Tudo é uma soma de detalhes, nada é diferente. Nunca vem uma devoção para falar mal da outra ou para falar mal daquilo que está escrito na Bíblia, né? Então eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês, mas eu preciso mostrar como... beleza. Assim, depois tu pode aproximar mais um pouquinho. Essa imagem aqui é de Jesus Pantocrátor, né? Não sei se tu já conhecia. Sim. Ela parece uma imagem meio estranha, né? Se tu analisar. Por quê? Se a gente tampar aqui, consegue ver que é exatamente a imagem de Jesus misericordioso? Olha o olhar sereno, a mão erguida para abençoar. Esse é o Jesus da misericórdia, né? Que ele falou que é o tempo da misericórdia, que é para a gente se converter, que é para procurar a confissão, que é para procurar ser misericordioso com os outros. Mas, se a gente tampar o outro lado, que muda completamente a fisionomia dele, né? O olhar está mais severo e ele está com o livro da justiça na mão. Então, o que ele disse lá para Santa Faustina? Se a gente não passar pela porta da misericórdia, a gente vai ter que passar pela porta da justiça. Então, é tudo uma unidade, uma coisa vem para fortalecer a outra. Então, quando tu pergunta ali se tem... Como é que é a pergunta que tu fez? Se opõe, não se opõe. Eu acho que não se opõe. Eu acho que quando a gente entende, é um complemento, né? Tanto da misericórdia como da justiça de Deus. Que Deus é misericordioso, mas ele, em primeiro lugar, ele é justo. É o justo juiz. O justo juiz. Muito bem. Paulo, os papas João Paulo II,
que instituiu a festa e canonizou Santa Faustina, hoje São João Paulo II, e também o Papa Francisco, como a gente falava antes, com o próprio Jubileu da Misericórdia, lá em 2016, mas não só. Em outros momentos eles dão esta ênfase à misericórdia de Deus. Por que eles fazem isso? Eles dão a esperança para todos, né? Porque se não for pela misericórdia, muitas vezes tu deixa de se aproximar de Deus. Tem pessoas, e muitas pessoas dizem, eu não tenho mais jeito, minha vida não tem mais jeito, eu já estou condenado. E talvez é um sentimento que a pessoa tem. E eu acho que tanto São João Paulo II quanto o Papa Francisco, eles querem deixar claro que ninguém está condenado, né, ao inferno, sem antes passar pela misericórdia e a justiça de Deus. Porque nós devemos sempre estar em busca. Então, também, nós como divulgadores da misericórdia, nós queremos dizer para as pessoas que nem tudo está perdido, né? Está perdido a partir do momento que eu nego a existência e a misericórdia de Deus. Mas quando eu tenho a esperança, mesmo que no fundo eu fale, né, da boca para fora de que tudo está perdido, que não tem mais jeito a minha vida, mas em Deus sempre tem solução. Então acho que é esta mensagem que está de tirar daquilo que eles trazem para nós, de São João Paulo II e Papa Francisco, porque eles enfatizam muito, né, de Deus misericordioso. Tanto que a parábola do filho pródigo, ultimamente não se fala mais da parábola do filho pródigo, mas sim do pai misericordioso, que é aquele pai que vai ao encontro do filho, que vai em busca do filho que estava perdido, que para ele nada mais fazia sentido, ele ia voltar como um empregado. E Deus não, né? O pai misericordioso vai em busca dele e também depois sai em busca do filho mais velho, que sempre esteve com ele, mas às vezes estava longe. Então, acho que é esta mensagem que dá de tirar e saber que tanto São João Paulo II quanto o Papa Francisco falam muito desta misericórdia, desse Deus misericordioso. Inclusive, o lema do pontificado de Francisco é olhou-o com misericórdia e o escolheu, né? Olhou-o com misericórdia e o escolheu. E também recordamos Bento XVI, né, com as riquezas dos seus escritos, na encíclica Deus Caritas Est, Deus é Amor, ele escreve o seguinte: nós cremos no amor de Deus. Deste modo, pode o cristão exprimir a opção fundamental de sua vida. Ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com uma pessoa com P maiúsculo, que dá à vida um novo horizonte e, desta forma, um rumo decisivo. Portanto, aquilo que a Neiva falava antes, né? Também, quando ela se encontrou com Jesus misericordioso, foi o encontro com uma pessoa com P maiúsculo, com aquele que é o verdadeiro amor. Bento XVI nos ajuda a ter este refinamento também de compreender o amor de Deus por meio também dessas coisas cotidianas que vão acontecendo no nosso dia a dia. Para nós concluirmos o nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 13 de abril, eu peço que vocês renovem o convite para o dia 27, para a celebração da 11ª Festa da Misericórdia aqui na nossa diocese. Então, no próximo dia 27 de abril, vai acontecer no Santuário Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, a 11ª Festa da Misericórdia. É uma festa muito especial, porque é uma festa que Jesus pediu. Ele não só pediu, como ele falou exatamente como ele queria que fosse essa festa, né? Que fosse uma festa espiritual, que tivesse a missa, que tivesse a bênção solene da sua imagem, que as pessoas se confessassem nesse dia, que abrissem o coração para receber a misericórdia que ele tanto quer dar. Então, vai acontecer assim, com a missa às 11 horas. Depois eu acho importante falar que na hora do almoço tem vários lugares aqui ao redor do santuário, né, que as pessoas podem escolher. Elas também podem trazer o seu próprio lanche.
o reitor do santuário sempre libera um espaço ali para as pessoas poderem sentar, tem a mesa, tem banheiro, tem tudo bem tranquilo, né, para fazer esse intervalo do almoço. Depois, às 13h30, no santuário, tem um momento de adoração ao Santíssimo. E às 14h vai ter uma catequese. Esse ano, quem vai dar a catequese para nós vai ser o padre Ricardo Fontana. E foi ele mesmo quem escolheu o tema, né? Coração Misericordioso de Jesus. E aí, depois da catequese, então, a gente encerra com o Terço da Misericórdia às 15h. Muito bem, muito bem. Eu agradeço também em nome da Pastoral da Comunicação da Diocese de Caxias do Sul, da Assessoria de Comunicação, a presença de vocês, Paulo, Neiva, aqui no estúdio da Rádio Miriam Caravaggio. Nós estamos neste caminho de celebrarmos este tempo, como vocês falaram anteriormente, vivemos com intensidade o tempo da Quaresma. Agora a Semana Santa nos faz atrair o olhar para o mistério pascal de Cristo. E depois nós vamos, olhando o mistério pascal de Cristo, vamos olhar para a sua misericórdia, que nos abraça com muita alegria. Nós já desde agora comunicamos que a partir da semana após a Páscoa, da semana da oitava da Páscoa, o programa Razões da Fé terá algumas mudanças de linha editorial, sobretudo com esta ideia de trazer mais testemunhos, como trouxemos hoje, na ideia também de trazermos mais o público jovem para nos acompanhar. Então, o programa Razões da Fé será exibido de forma inédita, sempre nas quartas-feiras, a partir das 20h, logo depois da Voz do Brasil, aqui na Rádio Miriam Caravaggio, dentro do programa Peregrinos de Caravaggio. Depois também será veiculado neste mesmo horário nas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul, e mantém, claro, seus horários de veiculação nos domingos, às 7h, e depois às 10h. Então ganha mais um horário de veiculação agora nas quartas-feiras, a partir das 20h, a partir do dia 23 de abril. E naquela semana do dia 23 de abril, nós vamos tratar sobre a devoção ao Beato Carlo Acutis, que o Papa Francisco irá canonizar no dia 27 de abril. Então nós vamos conversar com Dom Alessandro Rufinoni, nosso bispo emérito, também com o padre Fábio Vieira, que acompanhou, que esteve na casa do Beato Carlo Acutis, se hospedou com a família em Assis durante a pandemia. Nós agradecemos a você pela sua audiência e pela sua companhia. Desejamos a você uma abençoada Semana Santa. Até o próximo domingo. Fiquem bem. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.